qual que é a ideia de relação estequiométrica, né? Também chamada de a proporção ideal aí. Então, é a proporção ideal que eu tenho de ar para a proporção de combustível. É para aquele ar queimar todo aquele combustível injetado ali para admissão nos cilindros, né? Então é a relação ideal de ar para combustível. Então, aquele ar admitido, ele vai queimar todo aquele combustível que foi injetado dentro da proporção ar-combustível, né? Então, a relação AF é a relação ar-fuel, ar-combustível. Naquela ideia, né, inicial que a gente trabalhou anteriormente da combustão, numa mistura ideal, a queima, né? A gente tem os gases ali resultantes dessa queima, que é o dióxido de carbono, CO2, né? Vapores d'água e nitrogênio. Só que a gente sabe que, né, na teoria é isso, mas na prática o negócio é um pouco diferente. Então, porque tem muitas variáveis ali durante a combustão que afetam tanto na mistura quanto na eficiência daquela queima lá da mistura ar-combustível admitida, né? Se eu tiver muito ar numa mistura, né, admitida pelos cilindros, se eu tiver muito ar, vai chegar a um ponto que eu não vou ter combustão. Da mesma forma, combustível também. Se eu tiver uma relação AF, onde eu tenha muito combustível em relação ao ar admitido pelos cilindros, eu também não vou ter combustão. A gente fala que o veículo afoga, né? Que é um excesso de combustível tão grande que ele molha o ponto de calor, que é a vela, onde não há mais possibilidade de ter combustão dentro daquele cilindro lá. Então, a relação AF, ela é extremamente importante a pessoa saber analisar, né, para poder seguir através de um diagnóstico, para saber até o que ela tem que fazer em relação ao diagnóstico. Ou botar muito rica. Exato. A mistura igual o caso da minha tia lá do puxando afogador. Do Fusca. Exatamente. Extremamente rica. Uhum. É isso aí. Tá, Maicon, mas essa relação, ela sempre é estequiométrica quando tá funcionando o motor? Não, ela tem umas variações que, dependendo do funcionamento do motor, né, ela pode trabalhar com uma mistura rica ou com uma mistura pobre, dependendo de solicitação de carga, que é solicitação de potência, ela vai trabalhar com uma mistura mais rica, ou às vezes em velocidade de cruzeiro, dependendo do projeto do motor, ele trabalha com uma mistura um pouco mais pobre. Às vezes, dependendo da temperatura do motor também, eu tenho uma variação de mistura rica para ajudar a arrefecer aquele motor também. Então, tem uma série de variações de controle dessa mistura ar-combustível aí para eficiência. Não é uma coisa fixa. Não é uma coisa fixa, ela sempre vai Por estar isso variando. que o carburador não funcionava tão legal, porque ele era regulado. Trabalhava sempre quase que em excesso, né, do que mais combustível do que menos combustível. Fala mal de carburador não. Então a gente tem essa relação, essa tabelinha aqui, se a gente puder colocar ali na TV, e essa tabela ela mostra a relação estequiométrica, que é a relação ideal, né? A mistura estequiométrica, que é a mistura ideal, a proporção de combustível e ar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, para gasolina pura, né? Eu tenho 14,7 partes de ar para uma parte de combustível, em peso, né? Então, para cada 14,7 partes de ar em peso admitida pelo motor, eu tenho uma parte de combustível para fazer aquela queima. Então, essa é a mistura ideal. Eu não vou ter nem ar sobrando e nem combustível sobrando. Eu vou ter toda aquela queima do combustível. Já na nossa gasolina, né, essa gasolina que a gente tem aí no posto de combustível, na bomba do posto de combustível, é a gasolina E27, conhecida como gasol também. Não, Então, pera aí, esse não é gasol, mas não. Gasol era com 20, esse é o gasol. Os caras estão aumentando. Tem mais um Gasol. gasol ali atrás. Tem mais óleo, daqui a pouco tá gasol, tá com 47% de... Eles até estão vendo já para aumentar para 30%. Daqui a pouco é alcoolina, né? Alcoolina. E aí a gente tem então a gasolina, o E27, com 27,5% de álcool, de etanol anidro, né, que é o álcool puro, que o percentual de água dentro desse combustível aí, né, é em torno aí de 0,5%, 0,7%. E tem o etanol, que é vendido diretamente na bomba de combustível. Esse aí a gente chama que é conhecido também como o etanol, que esse aí é hidratado. No caso, esse etanol, a composição dele tem em torno aí de 5% de água na composição desse etanol. E para gasolina, então, eu tenho a gasolina aí da bomba, né, do posto aí que a gente abastece. Pelo percentual de álcool contido nessa gasolina, então eu tenho aí 13,2 partes de ar para uma de combustível. Vocês podem
ver aí que diminuiu o percentual de ar para a mesma proporção de combustível que eu tinha lá em cima antes para gasolina pura, né? E já o etanol, eu tenho uma proporção de ar muito menor, então entra 9 partes de ar para 1 parte de combustível. Dá para perceber que o álcool, o etanol, trabalha com uma mistura muito mais rica, né? Exato. Em relação à gasolina, é um dos motivos que o carro no álcool é menos econômico, né? Porque a proporção é muito mais rica em combustível. Né? Exato. Então, por exemplo, se eu tivesse aí 13,2 partes de ar para álcool, eu teria que ter muito mais álcool para queimar aquela proporção lá. Exatamente que nem o Walter falou ali. Por isso que um veículo abastecido a álcool, né, a quilometragem dele já reduz bastante, a autonomia dele já reduz bastante. Passando aqui, que a gente vai conversar bastante também nas próximas lives, para a gente entender um pouquinho o que é mistura rica e mistura pobre, que nem o Walter comentou ali A antes, gente vai falar muito disso, né? Exato, isso aí é uma coisa no dia, né? Porque no diagnóstico, lembrando, para ter a combustão perfeita, precisa ar, combustível, centelha, pressão de compressão, tá, mas esse ar e combustível tem que ter uma relação ideal, que é aquela relação 13.2, 13.2 para 1, 9 para 1, e quando não está essa relação, a gente costuma usar esse termo que a gente vai usar muito na live. A mistura está rica e a mistura está pobre. O que é uma mistura rica e uma mistura pobre? Isso aí vai fazer parte, né, toda live. Essa nomenclatura aí a gente vai usar constantemente. Então aqui, por exemplo, eu tenho a mistura estequiométrica, que é a mistura ideal, que é a quantidade ideal aí de ar para aquela quantidade de combustível admitida pelos cilindros, né, para formar a mistura. Então, nesse quadradinho, para exemplificar um pouquinho, né, eu botei ali, 13,2 partes de ar. Se a gente contar, tem 13 partes de ar ali, 13,2 partes de ar, até botei uma pequenininha ali, né, para 1 de combustível, que isso aí é a mistura ideal. E já, nesse slide aqui, nesse próximo, a gente tem uma mistura rica. O que é uma mistura rica? É quando a quantidade de ar que ela é admitida pelo cilindro, ela é menor do que a composição da mistura ideal. Ou seja, por exemplo, aqui eu botei um exemplo, né, que eu tenho 8, isso a gente está falando do gasol, né, eu estou falando simulando aqui como se esse veículo tivesse abastecido com a gasolina ali da bomba de posto. Então, nesse caso aqui, eu tenho 8 partes de ar para 1 de combustível. Ou seja, aquele ar que eu tinha lá, as 8 partes de ar, queimou parte do combustível, só que ainda sobrou combustível. Aquele oxigênio que eu tinha admitido por aquela peso de ar ali, aquela massa de ar admitida, queimou parte do combustível, só que ainda sobrou um pouquinho de combustível. Faltou ar para queimar combustível. Faltou oxigênio, faltou ar para queimar aquele restante de combustível. Combustível saindo. Hidrocarboneto, combustível cru para o escapamento. Isso aí pode estar relacionado, né, com filtro de ar obstruído. Ele pode estar relacionado também com carbonização nos dutos da válvula de admissão, que dificulta a entrada de ar admitida pelos cilindros. Ou com a minha tia puxando o afogador, limitando a entrada de ar, né, e botando o terço ali para rezar. Exatamente. E um filtro de ar obstruído justamente vai, né, impedir esse fluxo de ar aí. Que é basicamente a borboletinha do afogador fechando lá para restringir entrando a entrada de ar. Eu passei por uma dessas de filtro de ar obstruído aí. Com esses tempos a marcha lenta do carro começou a oscilar loucamente assim, e eu fui ver só o filtro de ar obstruído. O cara não se acredita que é isso só, né? É uma coisa tão simples, elementar. Mas vergonhoso para você, né? Deixar o filtro de ar obstruir, né? Uma longa história, lamentável, né? lamentável. Não vai mais se repetir, prometo. Você da área não deveria, faz manutenção do teu carro, pô. E aqui nesse próximo slide, se a gente puder botar na tela ali, esse próximo slide é quando a quantidade de combustível injetado ela é maior do que a composição da mistura ideal. Então aqui a gente pode ver que a gente tem 13,2 partes de ar, porém agora 2 de combustível. O que aconteceu aqui? Eu tenho mais combustível sendo injetado. Isso aí pode ser em função de injetores de combustível, que ele está com uma vazão maior do que a pré-calibrada lá para ele, às vezes até a aplicação do injetor errado, que nem aconteceu hoje no suporte técnico, que tinha um veículo 1.0 com a aplicação do injetor do veículo 1.4. Essa aí foi top. E o cliente veio achando que o doutoria estava errado. Isso, né? O doutoria estava errado, porém já era uma adaptação feita no carro, que a flauta já era de um veículo 1.4, onde somente entrava... Adaptação tipo enjambre, gambiarra. Enjambre, exatamente. Ou às vezes até falta de informação, a pessoa não tem o doutoria... acabou adaptando, botando lá, achando, né? Então isso influencia numa maior quantidade de combustível, ou seja, aquele ar que entrou lá,
Então tem duas partes de combustível. Aquele ar que entrou, ele queimou parte do combustível, só que como eu tinha muito combustível, sobrou combustível ainda. Então pode ser por excesso de combustível ou por falta de ar. Exatamente. Mistura rica. Exatamente, eu posso ter dessas duas possibilidades. Né? E aí também a pressão da linha de combustível acima do valor ideal também, que a gente já pegou no suporte técnico. Vai dar excesso de combustível. Vai dar excesso de combustível. Por exemplo, um veículo que trabalha com 3,5 bar de pressão, em torno de 3,5 kg de pressão de combustível na linha, é aplicado um regulador de pressão, que a gente vai falar lá quando a gente falar de linha de combustível, né? É aplicado um regulador com uma pressão maior de trabalho. Então o veículo, em vez de trabalhar com 3,5, estava trabalhando com 4,5, né? O que fazia com que ele trabalhasse com mistura rica. Uma leitura errada também no sensor de entrada, né, de admissão. Exato, MAF, tudo pode influenciar causar nisso daí, exatamente. E aqui para finalizar, galera, entrando no final, a gente tem a mistura pobre. Então a gente falou de mistura rica e aqui mistura pobre. A mistura pobre é quando a quantidade de ar admitida pelos cilindros ela é maior do que a composição ideal da mistura. Então aqui eu tenho um exemplo onde o ar admitido pelos cilindros, então ali a gente tem 18:1. Então entrou muito ar para a quantidade de combustível. Ou seja, aquele ar admitido lá, ele queimou todo o combustível, só que ainda sobrou oxigênio, sobrou ar na mistura, o que nos traz ali como uma mistura pobre. Ou seja, queimou todo o combustível e sobrou oxigênio no escapamento. Isso aí se dá, às vezes, por entrada falsa de ar, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente quando a gente trabalhar sobre o cálculo de massa ali, como é que funciona, né? Então, entradas falsas de ar no coletor pode ocasionar também uma mistura falsa, uma mistura pobre, né? E também sujeira no sensor MAF. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre MAF lá na frente também, o que a leitura errada do MAF pode também fazer com que eu tenha uma leitura errada ali de ar admitido, ocasionando uma mistura pobre, né? E outro fator, que é um dos que mais acontece, que a gente pega diariamente no suporte técnico, é uma mistura pobre pela quantidade de combustível injetada ser menor do que a ideal. Então, por exemplo, entrou as 13,2 partes de ar ideal ali da mistura, porém a quantidade de combustível injetada foi menor. Também, né, por relação de injetor de combustível, às vezes obstruído, carbonização, aplicação errada de injetor pode ocasionar isso também, né? Pressão ou vazão da linha de combustível também abaixo do valor ideal de trabalho pode ocasionar uma quantidade de combustível injetada menor, né? Então a gente vai trabalhar nas próximas lives muito isso daí, mistura rica, mistura pobre, a gente vai trabalhar muito com relação estequiométrica, porque é fundamental para o diagnóstico, né? E tem diversas situações, né? Situações mais complexas, por exemplo, um motor fora de ponto, todo mundo que tem experiência sabe, ele vai mudar o sincronismo do motor, vai acabar aumentando a pressão dentro do coletor, né? Vai diminuir o vácuo, vai mudar a leitura do MAF e a mistura vai ficar rica. Do MAP, né? A mistura vai ficar rica. Então, essas coisas que o cara no dia a dia vai aprendendo, mas tem que relacionar com a teoria, com o básico também, para ficar claro o que aconteceu, né?